Boa noite. Está começando agora o Biografia, o programa feito para que você possa conhecer melhor os seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. E hoje a gente recebe aqui a vereadora Marlen Pelicioli, líder de bancada do Partido Popular Socialista, o PPS, aqui na casa. A vereadora está em sua segunda legislatura e foi eleita em 2012 com 1.473 votos. Vereadora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Realmente é uma oportunidade muito boa poder estar aqui. Então, para as pessoas, nos conhecerem um pouco melhor. Então, é um prazer realmente estar aqui. Prazer é nosso. Vereadora, então, a senhora nasceu aqui em Bento Gonçalves mesmo, em 1983, né? É a vereadora mais jovem aqui da casa. Isso, creio que sim. Nasci dia 21 de agosto de 1983. Sou natural aqui de Bento Gonçalves. Meus pais também são naturais daqui, da cidade. E a senhora cresceu no bairro Licor Sul? Isso, correto? Morei no bairro Licor Sul. Passei toda a infância. Os avós também são lá do bairro Licor Sul. E depois, então, de casada, fui para o Vale dos Vinhedos. Então, atualmente eu moro no Vale dos Vinhedos. E ali no Licor Sul, então, a família já estava estabelecida há mais de uma geração ali naquele bairro? Sim. Na verdade, meus avós, eles são naturais de Faria Lemos, meu pai também. E a minha mãe é de Mussum. E eles vieram para Bento, né? E desde toda a infância foi no bairro Licor Sul, desde de jovem. E os pais vieram fazer o que aqui? Com o que eles trabalhavam? Com o que eles trabalham ainda? Meu pai tinha uma loja de materiais elétricos e a minha mãe trabalhava com ele. Então, até pouco tempo atrás. E a senhora estudou também no Licor Sul, quando era jovem, ou em outros bairros? No ensino fundamental, eu estudei no Medianeira. E logo depois, então, eu fiz o ensino médio no Cecília Meirelles, Escola Estadual Cecília Meirelles. Me formei ali no segundo grau. E depois, então, entrei na faculdade de Direito. Me formei em 2009 pela UX aqui de Bento Gonçalves mesmo. E até a faculdade, assim, além de estudar, a senhora fazia alguma outra coisa na sua juventude? Exercer algum outro tipo de atividade, hobbies? Eu fui prenda de CTG. Ah, é? Fui prenda, dancei em invernada também, CTG Laços da Amizade, bairro Borgo. Fui prenda mirim, juvenil, adulta. Então, o tradicionalismo sempre foi também uma causa, assim, uma coisa que eu sempre gostei. Começou com que idade a dançar, a participar de CTG? Desde nova, desde um aninho. Eu tenho até uma festa de aniversário, as fotos, eu lembro, um aninho eu já estava vestida de prenda, frequentando o CTG juntamente com a família. E ainda é envolvido com CTG ainda ou já não participa mais muito? Agora, uma coisa ou outra, a gente acabou se afastando um pouco, mas sempre que possível, em bailes, em jantares, a gente participa. Mas prenda, assim, ativa foi até ali, época da faculdade? Foi até meus 17, 18 anos. Sim. E com essa idade também a senhora começou a trabalhar, né? O que a senhora fez antes de estudar, fazer a faculdade? Eu iniciei, então, minha vida profissional com 17 anos. Quando estava no ensino médio ainda, né? Isso. Foi logo em seguida entrei na faculdade, foi no comércio, como vendedora numa loja de imóveis. Então foi a minha primeira experiência, trabalhei uns 4, 5 anos. Aprendi muito também com o público, porque a questão de vendas, a gente sempre estava lidando com pessoas. E logo depois, então, eu concorri a conselheira tutelar. Então, eu só saí do meu emprego para vida pública já, Vamos dizer assim. E por que com 17 anos buscou um trabalho? Porque a gente vê a maioria do pessoal com essa idade está querendo mais estudar, fazer festa. Por que você resolveu ir trabalhar? Na verdade, a gente vem de família não simples, humilde, que sempre trabalhou. Então, com os 17 anos já, até devido à questão de querer já entrar para a faculdade, a busca por um emprego já, desde cedo, já se fez necessária. E foi a primeira oportunidade realmente que abriram as portas. E uma oportunidade muito boa porque eu aprendi muito. Além das pessoas de serem meus
patrões, chefes muito bons, assim, a experiência foi muito boa. Uhum. E como é que era assim atuar como vendedora? Porque, né, para fazer isso tem que se perder a timidez, tem que se adquirir uma habilidade comunicacional. Como é que foi isso? E você nunca tinha trabalhado, né, até então, né? Não, nunca tinha trabalhado. Como eu disse, é difícil, o primeiro emprego, na verdade, ele é difícil, porque geralmente quando um jovem, alguém vai procurar a busca do emprego, né, as pessoas pedem alguém com experiência. Então já é difícil. Geralmente, o primeiro emprego tu não vai ter experiência, então tu tem que aprender no dia a dia ali mesmo trabalhando e aproveitar essa oportunidade que te dão para mostrar, para aprender. Então, não foi fácil, né? Mas a gente se virou. E nessa época, então, a senhora decidiu fazer Direito. E por que cursar Direito? O que te levou a optar por essa graduação, por essa carreira? Na verdade, o Direito, ele abre outras portas, né? E no primeiro momento não era para advogar, era para seguir questão de concursos, né? Porque ele pode dizer, até eu queria ser delegada de polícia. Então, mas fiz o Direito, então conforme o curso foi passando, então a gente vai se apaixonando, né, por algumas questões assim, e realmente eu vi que como advogada, então seria ideal, daí já desisti da questão de ser delegada. Mas essa vontade de ser delegada veio antes da faculdade ou depois? Veio antes. Veio antes? E por que isso? Não sei te dizer por quê, né? Daqui a pouco eu penso, pode ser questão de justiça, a gente, né, quando é jovem, a gente pensa, vou ser delegada, vou querer fazer justiça, fazer o certo, de repente foi nesse sentido, mas daí logo, então a gente já vi que podia então atuar como advogada. Começou a ter interesse pela parte, né, da advocacia e não tanto então dos concursos públicos, da carreira pública. Isso, eu acabei desistindo, então abri um escritório juntamente com mais 2 colegas, quase 4 anos já que estamos atuando. Então, além de vereadora, eu tenho essa outra profissão também. E quando a senhora fazia faculdade, então a senhora estava fazendo faculdade e trabalhando, né, na loja. Isso. Como é que era conciliar trabalho e estudo? Saía direto do serviço, né, como muitos fazem, é um lanchinho quando dava e ia direto, pegava o ônibus e ia para a faculdade. Na verdade, eu demorei 9 anos para me formar. Então, a gente ia fazendo conforme podia as cadeiras, né? Então, eu me formei em 2009 e eu entrei na faculdade em 2001. Então, foram 9 anos de estudo. E aí já tirou a OAB e já colocou o escritório daí? A OAB foi um ano depois. 2 anos depois. 2 anos depois. Isso. E aí nessa época colocou um escritório com mais 2 sócias? Isso, mais 2 colegas, isso. E esse escritório, a senhora atua até hoje, né, além de ser vereadora, também como advogada nesse escritório. E que tipo de causas que a senhora pega, assim, que tipo de causas que mais interessa, assim, qual parte do direito que a senhora mais trabalha? Eu, na verdade, como nós somos em 3, nós fizemos várias causas, né? A gente trabalha com várias áreas. Mas eu, particularmente, é mais área de família, área civil, questão de guarda, questão até de inventários. Daí tem as outras colegas, então, que fazem previdenciário, consumidor. Enfim, a gente só não faz muito a área do penal. Mas as outras áreas a gente abraça. Isso tem a ver com o interesse que a senhora teve, porque a senhora foi candidata em 2005 ao Conselho Tutelar, né? Então sempre teve interesse por essas questões de família, adolescência? Eu acredito que sim, que foi esse gosto, a vivência que eu tive no Conselho Tutelar, né? Porque a gente lidava então com famílias realmente, né? Não só com a criança, mas toda a família. Então eu acho que essa questão de eu gostar mais dessa área de família realmente seja fruto disso, sim. E a senhora ficou no Conselho Tutelar de 2005 até quando? 2005, o primeiro mandato, até 2008. Depois eu fui reeleita conselheira tutelar. Só que então logo em seguida, no mesmo ano eu concorri a vereadora. Então surgiu outras oportunidades e eu acabei me licenciando do Conselho Tutelar no segundo mandato. E indo para outro trabalho, mas no conselho eu fiquei uns 4 anos, então um mandato e mais um pouquinho. E como foi a decisão de concorrer ao Conselho Tutelar? Por que isso?
Na verdade, o meu pai sempre foi envolvido em política, né? Foi fundador do PPS. Então, aqui em Bento Gonçalves. Aqui em Bento Gonçalves. Então, a gente estava no meio, né? Participava de reuniões, acompanhava, ia junto. Ele também foi candidato tanto ao Conselho Tutelar como a vereador. Então, antes de ti, né? Isso. E como eu até entrei para o Direito, para a Faculdade de Direito, então eu disse, vou concorrer também, né? Então foi um pouquinho a questão da família, né? Que já era ligada, que Conselho Tutelar na verdade não é política, mas a forma de entrar é através de eleição. Então ela tem coisas semelhantes a cargo eletivos, né? É um cargo eletivo. Então, um pouco a questão de política e um pouco também a questão de eu já estar cursando direito, e eu disse, vou concorrer. Então, em 2005, tinha a eleição, já me inscrevi, né? Fiz a prova, depois então teve a eleição e me elegi. Lembro que naquele ano foram 894 votos, e também a conselheira mais nova, acredito, até aquela época, né? Que idade a senhora tinha? 21. 21 anos. Isso. Já no Conselho Tutelar. Que a lei diz que é com 21 anos que pode também concorrer, né? E no mínimo daí já estava eu concorrendo, né? E entrando nesse meio, então, público. E os conhecimentos adquiridos na faculdade ajudaram nesse trabalho no Conselho Tutelar? Alguma coisa, que como era início, alguma coisa sim, mas o que mais ajuda realmente é a prática, o dia a dia, né? A vivência, as experiências que não são muito boas no Conselho Tutelar, que a gente vê a vulnerabilidade social, a gente acompanha, né, muitos casos que quando a gente está fora a gente nem passa pela cabeça que tem casos que possam acontecer assim, coisas assim tão tristes com as crianças, com adolescentes, com as próprias famílias. Até um caso só para... Antes de eu entrar no Conselho Tutelar, uma que eu era jovem também, mas com 21 anos, mas eu não sabia que ainda tinha em Bento casas com chão batido. E numa oportunidade, numa diligência uma denúncia que a gente recebeu, a gente foi até a casa. Então são coisas que me marcou, né? Algumas coisas acabaram marcando, então coisas que a gente não, quando está fora a gente não. E meu primeiro caso também foi de um abuso sexual. Então coisas que a gente não, é só no dia a dia mesmo que a gente vê, aprende. E a gente dá o melhor, né, nosso. E ainda que o conselheiro tutelar, ele atende, faz os encaminhamentos necessários, mas tem todo o apoio de psicólogo, que encaminha a criança e a família para o psicólogo, assistente social. Então, ainda que a gente tenha esse apoio para a gente poder estar encaminhando. Bom, a gente encerra aqui esse bloco e a gente volta daqui a um minuto, continuando aqui a entrevista com a vereadora Marlene Pelicioli do PPS aqui no Biografia. Nós já voltamos.